Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nesse dia 31 de dezembro de 2024, último dia do ano, para além de tudo, né, além de desejar um feliz ano novo a toda a torcida vascaína, também falar um pouquinho aí desse momento do Vasco e da expectativa, né, para 2025, um ano que a torcida do Vasco espera, né, que seja melhor do que os anos anteriores. Mas infelizmente as notícias, né, não são muito boas, né? Assim, a gente tenta criar uma esperança, mas realmente fica difícil, né? Porque o Vasco, que transformou-se em SAF para sair daquele marasmo, né, que era o associativo, aquela politicagem toda do Vasco, questão de não ter dinheiro mal empregado, etc, etc, transforma-se em SAF. A torcida cria toda uma expectativa. No começo ali com a 777 até que foi mais ou menos, só que aí depois todo mundo já sabe, né, o final da história. Infelizmente a 777 era uma furada e os caras faliram, quebraram, enfim, deixaram o Vasco na mão. E aí quem sobra para quem? Sobra para nós torcedores vascaínos. E o Pedrinho, né, num gesto de um grande vascaíno que vai lá, né, ele como presidente associativo, numa manobra jurídica, consegue reverter a situação e conseguir o comando novamente do Vasco, controlar o Clube Regatas Vasco da Gama através da liminar. E já fazem aí uns 6 a 7 meses que o Pedrinho está lá tentando de alguma forma gerir o Clube Regatas Vasco da Gama, mas esbarra, né, nos grandes problemas do associativo, que é a falta de investimento, né, falta de investidor na verdade. E o Pedrinho meu fica aqui sem ter muito o que fazer. Eu só faço uma ressalva: a situação é essa, não tem muito o que fazer. Então, o que eu acho que o Pedrinho deveria ter feito, e já ter feito há muito tempo, ele e os seus as pessoas que estão ao seu redor, né, que estão comandando ali o Vasco nesse momento, era tentar, né, encontrar um novo investidor. Afinal, o Vasco é SAF, né, transformou-se em SAF e vai ter que continuar sendo SAF. E a gente parece que os caras não estão muito preocupados, né, em realmente buscar esse novo investidor, por exemplo, para poder o Vasco já caminhar, né, melhor com as suas pernas, né, não ficar nessa situação terrível, né, a torcida reclamando, xingando, querendo reforços e os caras contratando os mesmos refugos, mesmas apostas, coisa que a gente já viu que não dá muito certo. Então estamos nessa situação ultimamente. Não estou dizendo nem aqui que o Pedrinho está agindo de má fé, não é isso. Eu acho que talvez ele esteja realmente tentando, né, de alguma forma organizar as coisas, pensando que vai primeiro organizar a casa para depois a coisa se transformar e o Vasco voltar a ter pujança. Só que o problema é o seguinte: a gente já viu que esse sistema associativo está mais que falido no futebol brasileiro. E a gente vê clubes, por exemplo, como o nosso maior rival do Rio, né, o Flamengo, que não é SAF, se organizou, né, com o presidente que passou por lá, o Bandeira, e o cara conseguiu organizar, o clube conseguiu fazer uma boa estrutura e com isso formar grandes times, conseguiu títulos e etc, etc. Só foi o cara sair e entrou um outro gestor não tão competente quanto. E é claro que não foi só competência, a gente sabe que tem coisas de bastidores, que o Flamengo vai ajudar, etc. Mas tem isso. Entrou um novo lá, eles já estão mal das pernas de novo, os cofres já estão vazios de novamente. E a tendência, né, que mudaram agora de presidente, se esse outro que entrou não ter a mesma pegada do anterior, vai ficar difícil a situação dele lá. Ou seja, daqui a pouco o próprio Flamengo vai transformar-se em SAF. E os demais clubes brasileiros, eu acredito que o caminho, salvo algumas raríssimas exceções, será o caminho da SAF. E aí a gente tem, né, a questão do Vasco, que é SAF, está enganchado lá judicialmente, né, essa questão aí. Tem o grego lá, né, o Marinax, que falou que quer, ele falou, tem uma entrevista lá falando que quer investir no Vasco. E os caras parece que meio que não estão nem não, tem lá
estão trocando documento, a coisa meio vagarosa. Eu acho que se eu sou o presidente do Vasco, eu iria atrás desse cara, conversar com ele, ver as intenções realmente dele. O cara tá gerindo o clube aí há mais de 10 anos, que é o Olympiacos da Grécia. Comprou um clube inglês recentemente, o clube está inclusive em segundo lugar, saindo lá da segunda divisão da Inglaterra. Hoje está na primeira divisão em segundo lugar na liga inglesa. Então o cara mostra, né, que no mínimo ele gosta do futebol e entende um pouco, né, do negócio. Então não vejo porquê, né, não tentar avançar um pouco nisso e conversar. E aí, de repente, firmar um contrato com várias garantias, se proteger através de cláusulas contratuais melhor do que foi feito no contrato com a 777. Mas parece que a gente vê que os caras não estão com muita vontade disso, estão querendo, né, resolver a coisa de forma mais lenta possível, né, organizando, sanar as dívidas, etc, etc. Mas eu confesso a vocês, eu não sei vocês, eu estou cansado disso tudo. Então, já é SAF, não tem muito o que fazer, então tenta o investidor, vai lá e consegue investidor. Porque senão ficar desse jeito, ó, tá aí, ó, mais um ano que está chegando e as contratações do Vasco, a gente se livra de Léo Pelé e de Maicon e chega 2 Lucas, 2 apostas, barra não sei nem o que. Porque desse tipo de jogador a gente já sabe bem como é. Não estou nem dizendo aqui que os caras de repente não cheguem e joguem bem. Pode acontecer, coisa do futebol. Mas é bem improvável, né? Então assim, o que é que precisaria ser feito nesse momento? Pelo menos da forma que está, né? Eu, se eu sou o presidente do Vasco, contrataria 2 jogadores apenas. Um grande zagueiro e, claro, como saíram os 2, né? 3, aliás, o Rojas também foi embora. Traria esses 2 para a peça de reposição. Ok, mas teria que trazer pelo menos um zagueiro que prestasse e na frente um atacante do lado de campo. Será que vai chegar? Não sei, não estou. E aí eu vejo na mídia, né, a galera, muitos ainda tentam, né, mas eu falo, tentam defender. Eu acho que é o coração vascaíno, os caras, né, querendo acreditar que vai dar certo, que o Pedrinho vai vingar. Eu também torço para isso, não tenho nada contra o Pedrinho, ao contrário, né, gostava demais dele como jogador. Só que uma coisa, eu quero ser jogador do Vasco, ser ídolo do Vasco, ser um excelente comentarista esportivo como ele foi. Outra coisa é gerir um clube com tantos problemas e ainda tem a parte política, que é muito difícil de administrar. Não sei, confesso que não sei, fico preocupado com o que vai ser do nosso Vasco para 2025. Só espero, né, que pelo menos, e aí não é coisa tão difícil, do jeito que está, pelo menos consiga organizar melhor e trazer esses 2 jogadores pelo menos para a gente formar um time com a base que a gente tem lá, com alguns bons jogadores que nós temos, formar um time para que possamos ter um ano de 2025 pelo menos tranquilo. E aí buscar esse investidor para que de repente no segundo semestre invista, né, no time do Vasco, e aí inclusive para o brasileiro a gente tem um time até mais forte. É o que eu espero, é o que eu desejo, é o que eu almejo para o nosso Vasco. Estamos todos cansados, sabe, de falsas promessas, de conversas fiadas, de que a coisa vai melhorar, de que precisamos economizar. Enquanto isso, estamos ficando para trás. Os outros times, inclusive nossos rivais do Rio, né, estão bem à frente da gente ultimamente. Tá certo? Um excelente fim de ano, né, noite de ano para todas as famílias, e que o 2025 chegue cheio de paz, saúde e prosperidade a toda a família vascaína. Tá certo? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo